Bom, eu tava sem nada pra fazer e eu resolvi ler um mangá. Bom, e aí eu lembrei de uma pérola do ano passado, que na época eu não li porque tinha poucos capítulos e deixei pra depois. E só agora eu fui lembrar de que tinha ele e aí eu fui ler. Eu estou falando de Kagurabashi. Sim, aquele que o meme se resumia basicamente dizer que ele seria o melhor mangá da história. Isso quando ele tinha apenas um capítulo, 10 capítulos, era algo muito pouco. Depois que eu li, eu só tirei uma baita conclusão bem simples, que é um mangá bom. Seu início de história é basicamente bem simples, é algo bem padrão de mangá. E chega a ser até surreal, porque ele é bem parecido com quase todos os mangás lançados atualmente, principalmente os shounens, né, que isso é louco, todos são quase que iguais. Eu não vejo problema em esses mangás serem parecidos, porque até antigamente, pega Naruto, Bleach, One Piece, Dragon Ball e entre outros animes, eles têm certas semelhanças, mas depois de uns certos capítulos ele começa a mudar bastante, começa a ficar com mais uma cara dele mesmo. Ele deixou de ser parecido como os outros grandes lançamentos da Shonen Jump, apesar que até o capítulo atual, que é o 31, ele ainda assim tem muitas semelhanças com Chainsaw Man, Jujutsu Kaisen, Dandarandan e etc. O protagonista é de uma violência até que é um pouco não exagerada, mas um pouco mais sem censura, né? Talvez essa não é a forma correta de expressar violência nesses tipos de mangá, mas tá aí, é mais ou menos isso. Eles são violentos comparados aos antigos, mas não chegam ao nível seinen. Falando em protagonista, o Shihiro Hokuhira, ele é bem estranho pra falar a real. Eu não sei dizer se ele é um bom protagonista ou se ele é um mau protagonista. Que uma coisa que me incomoda muito, principalmente nos shonens atualmente, é um protagonista ser extremamente idiota. Todos têm uma grande semelhança, geralmente são gênios no combate, mas não sabem fazer uma conta de 1 mais 1. E o Shihiro até agora não demonstra ser um personagem burro. Como protagonista, ele vem demonstrando uma inteligência muito boa, bem fora do normal. Principalmente atualmente no mangá, onde ele montou um plano basicamente sozinho e bem convincente, velho. E ele tem aquilo que todo protagonista tem, que é o senso de justiça muito forte. Ele sempre quer proteger os cidadãos, as pessoas, ele sempre quer salvar vidas, e na verdade esse talvez seja o conceito principal do personagem. Ele não quer que essas espadas sejam soltas para as pessoas usarem ela de forma aleatoriamente. Ele quer simplesmente pegar elas para que não caia em mãos erradas. É um conceito até que interessante. Só que uma coisa estranha que tá nesse personagem é que ele tem aquele famoso rosto apático. Não um cara de muitas expressões, né? Só que linkando ao fato que ele é um cara que até que emotivo na história, que vive falando que quer proteger as pessoas, não demonstrar muita afeição e nem fazer muitas caricaturas, fica meio que estranho. Eu achei, por isso que na verdade eu achei ele um protagonista bem estranho, na real. A cara dele simplesmente só resume a mesma quando ele tá feliz, quando ele tá emotivo, quando ele tá com raiva, com variações muito poucas, geralmente com rachuras, sabe? E isso incomoda muito no começo. Pense numa história onde você precisa de carisma pro personagem e ele não faz nenhuma cara. E a história começa com ele criança, ali com seus 12 anos. Então um moleque daquele jeito fica muito estranho, sabe? É mais linkado que também no começo os personagens que estão à volta dele são extremamente caricatos pra, tipo, compensar a falta de paixão do cara. Bom, ele, pelo menos ao decorrer do tempo, ele veio demonstrando um pouco de mudança. Não no rosto, mas nas ações, mas ainda assim, deu uma melhorada. Nos shorts que eu fiz, eu coloquei quem tava procurando um mangá de vingança. Eu tinha achado um, mas o Shihiro ele é um personagem bem meio dualista, sabe? Ele quer seguir aquilo que o pai dele falou pra ele, de proteger as pessoas, de ficar com as espadas e etc. Ao mesmo tempo, ele quer vingança. Na minha opinião, eu vejo que ele mais quer pegar as espadas pra proteger as pessoas do que uma vingança em si. Então essa vingança, provavelmente ela pode estar ligada a algo heróico, então ela bem provavelmente não vai ser algo como tipo Kratos no God of War. Tá algo mais linkado à honra do próprio personagem, sabe? E o maior motivo do mangá que é as espadas, que eu falei várias vezes aqui e eu até agora não sei ter um A sobre elas. Bom, as espadas, elas em si as pessoas comparam bastante com Kimetsu no Yaiba por causa da estética e etc. E pela própria ideia delas serem meio especiais. Mas nesse sentido eu acho que Kagurabashi ele tem um conceito melhor e acho que até mais legal que o do Demon Slayer, né? Como é descrito, elas são 6 espadas mágicas que elas são tão fortes que elas acabaram com uma guerra. Isso simplesmente é muito da hora. E o mangá sabe fazer isso muito bem, que nem tem algumas lutas que acontecem no mangá que simplesmente junta 5, 6 personagens contra um cara
que tá com uma espada, velho. E os caras sola, tá ligado? Diferente de Kimetsu no Yaiba, que todo mundo tem uma katana que matou Oni, em Kagurabashi só tem 6 personagens com espada mágica. Então acaba que meio que esse poder dele é meio restringido. E aí ainda por cima tem um conceito muito interessante em Kagurabashi, que as espadas elas têm meio que vida, sabe? Não uma vida como ser humano, tipo assim, elas comem, elas não precisam dormir, essas coisas, mas elas também não têm consciência, elas simplesmente têm meio que uma espécie de vida. As espadas meio que elas conseguem escolher quem vai ser o seu portador, sabe? Tipo um contrato. Todas elas têm habilidades delas, todas elas são diferentes, o estilo, a ideia, o conceito. Eu não vou negar, isso acaba sendo bem interessante. Somente quando o primeiro vilão, o Soja, aparece no mangá, esse conceito fica muito melhor. E aí, linkado junto com a ideia de que elas são tão poderosas que elas, se caírem na mão de pessoas erradas, literalmente vai dar merda, deixa uma narrativa ainda melhor. Não é simplesmente só o protagonista indo atrás de vingança. Ele quer fazer algo bom até. Ele quer evitar que dê mais problemas. Dá pra falar mais dessas espadas, eu acho que eu vou deixar pra falar mais delas quando lançar mais capítulos, porque tem 7 espadas e até agora apareceram só 3, então ainda falta aí 4 para aparecer. E a história pode acabar contando mais sobre os antigos portadores delas, como elas funcionam e tudo mais, então isso pode ser que desenvolva ainda mais a ideia delas. No fim das contas, Kagurabashi é um mangá muito bom. Ele tem uma arte que é muito legal, eu acho que nos momentos de luta ela realmente fica muito boa. Em si os personagens são todos genéricos e por isso não dá pra dizer que eles são ruins, são todos muito parecidos com os que já existem no mercado. As katanas são uma ideia legal, mas em si elas não são revolucionárias, né? Então tipo, é meio que uma mistura de vários outros mangás que juntou nessas katanas. E o mundo em si de Kagurabashi ele é bem semelhante ao de Hunter x Hunter, ao meu ver, né? Então ele junta qualidades boas de vários mangás, então ele é um bom mangá. Se você quer algo legal pra ler, tá aí. Bom, falou e fui.